Na continuação de nosso documentário sobre os veículos no início do século, devemos voltar um pouco no tempo para completarmos as informações sobre o final do século XIX. Naquela época, junto das bicicletas que vimos no vídeo anterior, nosso transporte urbano e intermunicipal de passageiros ou de cargas era feito por veículos de tração animal, como carroças, charretes, caleças, aranhas, phaetons, tilburys, landaus e outros do gênero, com exceção, é claro, do que fosse transportado por vias fluviais ou férreas. As viagens intermunicipais eram feitas pelo serviço de diligências. Um dos primeiros, se não o primeiro deles, foi inaugurado em 6 de janeiro de 1876 com o empresário Leon Bosch, para viagens a Antonina e Moretz. Adolfo Forbeck fazia o serviço com destino a Campo Largo. Júlio Eduardo de Gineste atendia Castro, Ponta Grossa, Palmeira e outras cidades da região, além de manter também uma linha para Rio Negro via Lapa. Havia até uma fábrica de carruagens, de Benedito Carrão, sobrenome muito sugestivo. A fábrica localizava-se na rua General Deodoro, número 64. Nesse tempo, o Deodoro ainda nem era marechal. O transporte urbano, de passageiros e de cargas, era feito por bondes puxados por burros ou cavalos, que entraram em funcionamento em 8 de novembro de 1887, primeiramente com a empresa de bondes curitibana, com 3 carros de 4 bancos para 5 passageiros, puxados por burrinhos. Em 1891, o serviço passou à empresa Ferrocarril Curitibana, que ao vender a concessão para a South Brazilian Railways em 1910, possuía 28 carros puxados por burrinhos muito bem tratados que nunca deixaram de respeitar o horário. No final do século XIX, surgiu a bicicleta, da qual já falamos na primeira parte deste documentário, ressaltando sua importante contribuição para o movimento de emancipação feminina. Contudo, nos primeiros tempos, a bicicleta estava mais ligada ao esporte e diversão do que ao transporte individual. Só a partir do início do século XX, esta faceta do veículo de propulsão humana começou a tomar proporções mais acentuadas. Além disso, havia motivos para que a bicicleta não se tornasse tão popular quanto poderíamos esperar. O custo um tanto elevado para muitos trabalhadores, o clima não muito favorável de Curitiba, além de uma topografia também não muito amigável para os ciclistas. Contudo, a bicicleta continuou ganhando adeptos. Agora vamos falar sobre a era dos veículos motorizados, das primeiras décadas do século XX. Automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bondes elétricos. O primeiro automóvel a pisar, ou melhor, a pôr suas rodas em Curitiba, foi um Renault tipo M 1903, equipado com motor monocilindro de Dion, de 8 cavalos, de propriedade de Francisco Filo Fontana, e que recebeu a placa de número 1. Uma nota de esclarecimento. Ocorre que o tipo M foi o último chassi Renault a receber um motor de Dion, o que explica a confusão causada por informação equivocada publicada na edição número 10.894 do Diário da Tarde de 20 de junho de 1931, afirmando que o primeiro automóvel de Curitiba havia sido um De Dion Bouton, inclusive situando também erroneamente o ano como sendo 1906. E em 15 de agosto do mesmo ano, ocorreu o primeiro acidente automobilístico de nossa capital.
Fido Fontana acidentou-se com seu Renault, próximo a Santa Felicidade. Ele estava acompanhado neste passeio por Hermelino de Leão, que acabou com uma perna fraturada. Nos anos que se seguiram, era comum entre os entusiastas e representantes de diversas marcas de automóveis empreenderem rides, que eram provas longas, verdadeiros desafios, dadas as precárias condições das estradas, destinadas a demonstrar a resistência dos veículos utilizados e dos homens que as empreendiam. Em outubro de 1913, Fido Fontana propôs-se a bater o recorde da distância numa viagem de Curitiba ao Rio de Janeiro em um automóvel Benz de 35 HP, na companhia de Albano Reis. Em novembro do mesmo ano, Vicente Rebelo e Atílio Cômodo, representantes das marcas Berliet e Renault, em um automóvel Renault de apenas 11 HP, na companhia do mecânico Alexandre May, empreenderam viagem de Curitiba a Castro com duração de 9 horas e 25 minutos, gastando apenas 3 latas de gasolina. Fido Fontana e Gabriel da Veiga promoveram um raid de Curitiba a São Paulo, propondo-se a realizar esse percurso em apenas 5 dias, a bordo de 2 veículos da marca Ford e na companhia de Flávio Silva Jardim e dos chauffeurs Vadeco Suíte, Júlio Roda e Oscar Santos. Partiram de Curitiba ao meio-dia de 8 de janeiro de 1920, com destino a Ponta Grossa, primeira escala de sua audaciosa aventura. Às 5 horas da manhã de 14 de novembro de 1925, a bordo de um Ford, os Raidmans Júlio Roda, Afonso Perotti, Jorge Lippmann e Pedro Lafitte partiram com destino a Paranaguá, pretendendo alcançar aquela cidade à noite do mesmo dia. Até 1915 não havia padronização, e as placas, embora fossem sempre de fundo preto, tinham os caracteres com cores variáveis, conforme o material de fabricação, feita a mando não do órgão público licenciante, sempre municipal, mas sim pelo proprietário. Os caracteres eram sempre numéricos, em formato de unidades, dezenas ou centenas, o que era suficiente para a incipiente frota circulante à época. Algumas placas e seus proprietários. A placa de número 13 pertencia a Gabriel Parolin, a de número 15 era de Gabriel da Veiga, no seu De Soto, a placa 63 de Henrique Frank. A 114 era o Studebaker de Joaquim Brás, proprietário do Brás Hotel. 125, Roberto Glaser. 169, Grande Hotel Moderno. 222, Dr. Marins Camargo. 325, Cândido Meder, no seu Hudson. 777, de Francisco Camargo. Entre 1915 e 1941, o sistema de emplacamento continuou sendo de competência municipal e sem padronização. As placas, em geral, eram iguais em todo o território nacional, com fundo preto e letras brancas, constando de uma letra inicial onde P significava particular e A significava aluguel, utilizadas em veículos que realizavam transporte remunerado, isto é, caminhões, ônibus e carros de praça, táxis, seguidas de uma quantidade de números que variava de 1 a 5 algarismos. Nas capitais, e em boa parte dos municípios, não havia indicação do município de registro e a placa traseira recebia uma tarjeta trocada anualmente a título de licenciamento. Outras placas de 4 dígitos e seus proprietários. Placa 1017, Avelino Romero. 1111, Dr. Moreira Garcês. 1313, Jocelyn Martins. 2263, Rui Etiberê da Cunha. 3714, Constante de Souza Bueno. Fato interessante é que nessa época as motocicletas, bicicletas e também carroças ou outros veículos de tração animal também pagavam licenciamento e eram devidamente emplacados. Exemplo, a placa número 78
pertencia à carroça de Guilherme Schwitz. A placa número 764 pertencia à bicicleta de Sebastião Pacheco. 555 era a placa da bicicleta de Frederico Reichmann. As placas numéricas cor laranja, até meados de 1960, e após de cor amarela, com caracteres em preto, para veículos particulares, e na cor vermelha, com caracteres brancos, para veículos de aluguel, foram introduzidas em 1941 e perduraram até 1969. Essas placas traziam o nome do município de registro e a sigla do estado para diferenciar placas de números iguais. Os veículos matriculados eram relacionados por tipo e finalidade, particular ou aluguel. Durante muitos anos, o número de veículos de tração animal foi maior que o de veículos motorizados. Havia diferenciação também nas licenças dos condutores, cocheiros e carroceiros para veículos de tração animal e motoristas e chauffeurs para veículos motorizados. Motoristas para caminhões, ônibus ou outros veículos de transporte de carga e coletivos, e chauffeur para carros de praça, exceto os de tração animal e veículos particulares. Interessante observar que nessa relação de 1921 havia mais bicicletas, 93, do que motocicletas, caminhões e automóveis de aluguel somados, que eram apenas 72. O comércio de veículos particulares, automóveis e motocicletas era razoável, embora não acessível a todos os bolsos. Havia uma grande variedade de ofertas de várias marcas, sendo as mais comuns Ford e Chevrolet. Mas tínhamos revendedores das americanas Buick, Chrysler, Nash, Hudson, Overland, Studebaker e das europeias Auto Union, Opel, Benz, Fiat e outras menos conhecidas, como Auckland, Gardner, Ruby, Adler e Brand Ebor, que também fabricava motocicletas e bicicletas. Outra marca destacada foi a RCH, com automóveis revendidos com grande sucesso por Fido Fontana em sua agência. Entre seus proprietários, nomes de destaque, como o Dr. João Evangelista Espíndola, Bortolo Parolin, José Macedo, Dr. Cândido de Mello e Silva, Dr. Afonso Camargo, entre outros. As carteiras de chauffeur eram expedidas pela Inspetoria de Veículos da Prefeitura Municipal, que colocava anúncios nos jornais chamando os aprovados para receberem suas licenças. As primeiras mulheres habilitadas para dirigir em Curitiba foram a senhorita Ivone Drummond dos Reis, neta do Dr. Trajano dos Reis, e a senhora Maria Antonieta Biaquet. Ambas receberam suas carteiras de chauffeur em outubro e dezembro de 1923, respectivamente. As motocicletas eram de marcas inglesas, americanas e alemãs, sendo as mais conhecidas Triumph, Harley-Davidson, Indian, Norton, DKV e Wanderer, a francesa Peugeot e a alemã Brennauer, que também produzia bicicletas e automóveis revendidos em Curitiba pela Casa Renascença. Uma motocicleta custava 600 mil réis, dependendo da marca ou do modelo. Somando a essa frota de veículos particulares, havia ainda os caminhões, ônibus e carros de praça. Nestes últimos estavam incluídas as carroças e seus cocheiros, e os automóveis de aluguel e seus respectivos chauffeurs de praça. Na foto, 2 carros de praça em seu ponto na rua 15 de novembro nos anos 40. Com o pé no estribo do seu Chevrolet 39, o Sr. Otávio Pontaroli. Atrás, o Ford 32 do seu irmão Reinaldo Pontaroli. O russo Vadeco Suiti, proprietário da oficina mecânica Garage Central,
possuía 2 carros de praça, o Studebaker, de placa número 25, e o Ford, da placa número 203. O Sr. Vadeco foi o pioneiro no serviço de atendimento de emergências e reboque a qualquer hora desde a década de 30. Muitos de nós ainda recordam do Auto Socorro Vadeco Limitada, que funcionou com seu filho Vadequinho por muitos anos após o falecimento do pai em 1956. As primeiras garagens trouxeram nomes que marcaram: Boscardin, Roncalho, Prevedelo, Bertoldi, Rutz, Lafitte, Valmassone e Perotti. Afonso Perotti foi um mecânico de renome eleito presidente da Sociedade União dos Chauffeurs, fundada em 1921. Perotti ocupou o cargo em 1923 ao lado do também mecânico Ricardo Vardânega, que veio para Curitiba para trabalhar na oficina de Fido Fontana no Batel. Como esportista, Perotti participou de diversas provas automobilísticas, tendo falecido precocemente, aos 36 anos, durante a prova do circuito dos 100 km na Estrada da Graciosa, em 5 de agosto de 1928, pilotando a Bugatti de número 562. Seu ajudante, Otávio Barbosa, saiu gravemente ferido. A Sociedade Beneficente União dos Chauffeurs explorava o serviço de bombas de gasolina em alguns pontos espalhados pela cidade. Quando assumiu em 1910, a inglesa South Brazilian Railways tratou de substituir gradativamente os veículos de tração animal pelos bondes elétricos, os ditos amarelos, também apelidados de tartarugas amarelas. Contudo, a empresa manteve inalterado o número de carros elétricos em 26 veículos para transporte de passageiros e apenas 3 para transporte de cargas, para atender uma população de cerca de 90 mil usuários. A partir de 1925, os bondes começaram a sofrer concorrência dos auto-ônibus, com passagens a R$ 400 com direito a banco estofado. Em 1927, a empresa Aviação Paraná, de propriedade dos senhores Miguel Arrata e Elias Miguel, inaugurou um novo ônibus fabricado em Curitiba pela empresa ROG e Irmãos. Em 1928, foi firmado um novo contrato para exploração dos serviços de bondes e ônibus com a Companhia Força e Luz do Paraná, sucessora da South Brazilian Railways. É claro que, com toda essa frota se avolumando, os acidentes cresciam em número e em gravidade. Também as infrações de trânsito se multiplicavam. Na época, tinha um procedimento sui generis para convocar os infratores. Publicavam anúncios nos jornais solicitando o comparecimento na delegacia de trânsito para regularizar a situação e evitar a visita dos fiscais para guinchar o veículo do infrator para o pátio da Inspetoria de Veículos, precursora do Detran, dirigida pelo inspetor-geral, Sr. João de Alencar Guimarães. Nos anos seguintes, a frota de veículos de Curitiba nunca parou de crescer, atingindo números surpreendentes nas primeiras décadas deste século. Em 2016, Curitiba já ocupava o 5º lugar na colocação dos municípios brasileiros em número de veículos. Em números mais atualizados, conforme dados do IBGE de 2020, Curitiba possui a incrível frota de 1.622.891 veículos motorizados, bicicletas não estão incluídas, para uma população estimada de 1.948.626 pessoas. Esses números colocam Curitiba no topo da lista se considerarmos a relação veículo por habitante. Curitiba tem 0,83 veículos por habitante, contra São Paulo, que tem a maior frota de veículos do país, com 0,71 veículos por habitante.
Não é à toa que costumam chamar de Curitiba a capital dos automóveis. Espero que todos tenham curtido e não esqueçam de deixar o seu like e seu comentário, que é sempre bem-vindo. Divulguem para os amigos para prestigiar o nosso canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.